Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui gravar esse vídeo de um relato que eu tenho hoje, um pouco diferente de uma saída do corpo, tá? Ou projeção astral, tá bom? Essa noite eu tive uma rememoração, ou seja, eu não saí classicamente do corpo vendo meu corpo dormindo, deitado ali na cama, tá? Não participei do processo da soltura consciente, porém, quando eu estava já no local, eu tive a rememoração de um flash, de uma passagem fora do corpo, e que foi muito interessante, tá? Pessoal, é muito falado em alguns lugares, centros espíritas, né, templos que trabalham a escopometria, né, na Umbanda, enfim, né, vários lugares que trabalham com a parte espiritual, que já apontaram que os espíritos usam, né, fluidos, tá? Energias, né, que são captadas da natureza, dos animais, né, das plantas, tá? Das pedras, enfim, de tudo que a natureza possa oferecer. E esses fluidos, tá? Eles são utilizados para nós, né, para os animais, como cura, né, como harmonização, tá? E essa noite eu tive uma experiência vendo isso de perto e foi muito bacana. Eu estava num lugar, parecia uma excursão, tinha muita gente, mas muito espírito, muita gente subindo como se fosse um caminho por uma montanha, né? E só que era um lugar muito bonito, tinha um verde, parecia uma montanha bem verdinha mesmo e tinha uma trilhazinha na qual a gente ia subindo para chegar até esse lugar específico. E eu me lembro que eu estava na fila e eu fui passando e de repente eu me encontrei nesse lugar, que seria no lugar mais alto, ali no ápice daquela montanha. E quando eu bati o olho, tava lotado de mesa. E tava um sol tão bonito, né? Tava um dia muito lindo, né? No caso, hoje, esse desdobramento, ele foi pela manhã, agora, foi depois das 6 da manhã, tá? Porque eu acordei de manhã, então, tipo, eu voltei a dormir depois das 5h30. E eu tive essa experiência depois das 5h30 da manhã. E aí, nessas mesas, tava lotado de abelha. Olha, eu vi muita abelha. Eu vi abelha no chão, eu vi abelha nas mesas, como se fossem vários pontos, tá? Nesse lugar onde estava tendo essas concentrações de abelhas. No que eu olhei na mesa, as abelhas estavam colocando como se fosse o néctar delas, né? Ou seja, aquilo que elas retiravam das plantas, né? As essências que elas tiravam, elas depositavam naquelas mesas, tá? Eu olhei em cima da mesa, tinham várias bolinhas, como se fosse grão de milho. Tinha de pequenininho, tá? Mas tinha muita quantidade. É muito, muito mesmo. E depois tinha umas bolinhas maiores, mais redondinhas assim. Então, tava lotado daquilo lá, né? E eu olhei aquilo e falei, nossa, que interessante. Nossa, quanto doce. E aí na minha cabeça, eu achei que era doce, né? Mas não era doce, doce, né? Esses doces que a gente come aqui, tá? Era uma essência, tá? Né? O néctar que as abelhas estavam tirando e depositando ali, fazendo aquele substrato, né? Aqueles fluidos. E elas estavam abertas. Aqui a gente vê assim, as abelhas realmente fazem o mel, né, nos favos, às vezes aberto, ou quem é produtor faz em caixa, né? Aquelas caixinhas. Mas lá estava aberto em cima da mesa e elas vinham e depositavam ali aquele néctar, fazendo aquele fluido, tá? E logo após esse local, que tinha muita abelha, não sei nem quantificar quantas abelhas eram, porque eram muitas e um espaço muito grande. Logo na frente tinha uma plasmagem de doces, tá? E aí que talvez eu confundi um pouco, né? Por causa da lucidez. Eu vi umas barras, parecia de chocolate, né?
Mas eu peguei uma dessas plasmagens, desse substrato que estava em forma, né, talvez de barra de chocolate, e eu mordi. Eu comi, foi me permitido comer, e eu senti um gosto muito diferente, como se fosse um caramelo. Não era um chocolate igual a gente come aqui, parecia um caramelo. E eu puxava, assim, ele vinha igual, não sei, ele tinha uma consistência cremosa, ao mesmo tempo meio é, igual doce quando você puxa, né? Só que era muito gostoso, porém diferente. E eu me lembro de ter mordido uma barra de chocolate, puxado, entre aspas, chocolate, né? Não era um chocolate, mas eu interpretei como se fosse. Então eu puxava aquele doce. E eu acho que eu dei 2 mordidas e ofereci para outro espírito que estava comigo, para ele experimentar, né? Eu ofereci aquilo que eu estava na mão. Gente, então assim, a hora que eu retornei, eu falei, cara, isso foi uma experiência riquíssima de um lugar bem sutil, tá? Na onde os espíritos com outras consciências, né, que são mais sutis, manipulam essas consciências, né, dessas abelhas, da natureza, tudo em prol, né, de fazer essas energias, tá, que carregam os fluidos, né, para trazer determinado tipo de vibração de cura, né, de bons fluidos, tá? E essas energias, os espíritos se utilizam delas, tá, para diversos fins, né, para se manter às vezes num padrão vibracional, dependendo da dimensão, do trabalho espiritual que é feito, tá? Existe, entre aspas, né, formas de energia que nos nutrem no astral, tá? E às vezes os espíritos usam disso e também usam nos encarnados, nos animais, né, com um propósito sempre positivo, tá? De trazer cura, harmonização, enfim. E eu participei, fui, né, permitida observar esse processo. Parecia ouro. Quando eu vi aquelas formas, aquelas bolinhas, né, daqueles fluidos, daqueles néctares que foram retirados, né, parecia ouro. Aquilo reluzia de uma forma em cima da mesa que na hora até eu achei que era ouro. Aí quando eu vi, que eu percebi as abelhas, que eu percebi o processo delas depositando, que estava cheio de abelha, enfim. Então, pessoal, é isso, tá? O astral é muito interessante, tem muita coisa aí que a gente ainda tem que, né, desvendar, né, entender, estudar, né, experienciar. E hoje foi mais uma experiência com isso, tá? Eu já tive outras experiências na qual eu me nutria de outras substâncias, tá? No astral, que não era da mesma qualidade vibracional bioenergética, né? Desse néctar que eu vi hoje, né? Desse fluido, dessa essência que eu vi hoje. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Talvez num próximo relato que eu tiver mais recente, eu conte também essa experiência para vocês, que é muito interessante também poder compartilhar com vocês sobre isso, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, gratidão.